Você já reparou que a nossa mente é o único lugar do mundo onde a gente consegue ser sequestrado sem sair do lugar? Pois é, você deita, apaga a luz, o corpo está pedindo, pelo amor de Deus, um descanso. E aí, do nada, o seu cérebro liga o projetor de cinema em 4000. Só que ele não passa filme da Marvel, ele passa aquele compilado de maiores vergonhas da sua vida, volume 1 ao 58. Ou pior, ele resolve que 2 da manhã é o horário nobre para discutir o que você deveria ter respondido naquela briga de 3 anos atrás. Poxa, eu devia ter falado que a opinião dela é igual ao sinal de Wi-Fi da padaria, ninguém quer e não funciona. Aí você fica lá, tendo conversas imaginárias com pessoas que nem estão no quarto, enquanto o seu despertador te olha com pena. Se você sente que sua cabeça é uma aba do Google Chrome, com 74 sites abertos, sendo que 2 estão tocando música de circo e você não sabe de onde vem o som. Seja bem-vindo ao meu divã. Hoje a gente vai falar sobre a verdade cruel. Por que sua mente não te dá paz? Por que a gente pensa tanto, que chega a dar um cansaço físico e não é só estresse. Tem coisa muito mais profunda aí embaixo dessa sua cabeleira. Vou te mostrar como o Freud e o Jung explicariam esse seu surto diário e prometo, até o final deste vídeo, você vai entender o hábito lixo que você faz todo dia. Juro, todo mundo faz, que está transformando o seu cérebro em uma batedeira ligada no turbo. Se você quer silenciar esse barulho, já deixa o like, porque sua saúde mental agradece. E vamos mergulhar nesse caos. Para a gente começar a entender essa bagunça, a gente precisa chamar o cara que inventou a fofoca terapêutica, Sigmund Freud. Ele olhou para a mente humana e percebeu que a gente não manda em nada dentro da própria cabeça. Ele dividiu o nosso psiquismo em 3 partes. E eu gosto de imaginar que é basicamente um grupo de família no WhatsApp que deu errado. O ID é aquela parte de você que é puro instinto. Ele não tem filtro, não tem educação e não quer saber de boletos. O ID quer comer, quer dormir, quer comprar aquele curso de R$2.000 às 3 da manhã porque viu um anúncio bonito e quer mandar o chefe para aquele lugar. Se sua mente está acelerada com pensamentos do tipo, e se eu largasse tudo e fosse morar num barco? O id falando, ele é o motor, é energia bruta, mas é um caos completo. No outro lado da mesa, temos o superego. Ele é a mistura da sua mãe, da sua professora da 3ª série e do fiscal da Receita Federal. O superego é, você não pode, você deveria estar produzindo, olha como a fulana no Instagram já é milionária e você está aí comendo pão com ovo. Ele é o responsável por aquele pensamento acelerado de culpa. Sabe quando você tenta descansar e uma voz diz, você não terminou aquela planilha? Parabéns, é o superego te chicoteando. E aí tem o ego. O ego é você, o coitado que fica no meio, tentando mediar a briga entre um bebê gigante Ouija e um juiz de tribunal superego. O excesso de pensamentos nada mais é do que o barulho dessa discussão. É o ego tentando desesperadamente resolver um conflito que não tem fim. Quando você pensa demais, é o seu ego tentando criar um roteiro onde todo mundo fica feliz. Mas spoiler, ninguém fica. Freud dizia que o pensamento é um ensaio da ação. Ou seja, a gente pensa 1000 vezes a mesma coisa porque a gente tem medo de agir e o resultado ser uma tragédia. A gente fica ensaiando e nunca sobe no palco. Isso drena uma energia absurda. É como deixar o motor do carro ligado na garagem por 10 horas, gasta gasolina, esquenta o motor, mas você não saiu do lugar. Agora, segura essa que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. A verdade cruel sobre o excesso de pensamentos é que você não está pensando sobre o que você acha que está pensando. Como assim, Gabi? Calma, vou explicar. Freud falava sobre o deslocamento. Às vezes você está aí surtando porque a louça está suja ou porque alguém não te respondeu no WhatsApp há 15 minutos. Você gasta 3 horas pensando nisso, mas na verdade sua mente está usando esse assunto bobo para esconder um problema muito maior que você não quer encarar. É como se sua mente criasse uma cortina de fumaça. Por exemplo, você fica obcecado pensando se o seu cabelo está feio hoje, mas no fundo, o problema real é que você se sente inseguro no seu trabalho e tem medo de ser demitido. Como encarar o medo da demissão? É muito doloroso. O seu cérebro desloca essa energia para algo que parece mais fácil de resolver. O cabelo.
Aí você gasta o dia todo pensando em shampoo e corte, enquanto o monstro real tá lá embaixo, no porão do inconsciente, rindo da sua cara. O excesso de pensamentos é muitas vezes uma estratégia de fuga. A gente pensa muito para não sentir, porque sentir dói. Pensar, por mais cansativo que seja, dá uma falsa sensação de controle. A gente acha que se pensar em todas as tragédias possíveis, a gente vai estar protegido se elas acontecerem. Sinto te dizer, mas se o meteoro cair, não vai importar se você passou 5 horas planejando o abrigo. Vai doer do mesmo jeito. O pensamento acelerado é a ilusão de que a gente manda na vida. Mas espera aí, que a culpa não é só do Freud e dos seus impulsos reprimidos. Existe um outro lado dessa moeda. Existe uma sombra que mora em você e o Carl Jung, que era o melhor amigo do Freud até eles brigarem por causa de ego. Olha só, a ironia tem uma explicação que vai te fazer olhar no espelho e perguntar: quem é esse estranho que mora em mim? No próximo bloco, eu vou te mostrar como a sua busca por ser perfeitinho e legal com todo mundo está transformando sua mente em um hospício. Você já ouviu falar da sombra? Prepara, porque agora o buraco fica mais embaixo. Se o Freud achava que a gente era movido por instintos de bicho, o Carl Jung chegou e disse: olha, o buraco é mais embaixo e tem mais gente morando aí. Sabe aquela sensação de que você tem um narrador interno que não para de te criticar? Jung explicaria isso através da sombra. Imagine que, desde que você era pequeno, você aprendeu que para ser amado e aceito, você precisava esconder certas partes suas. Não chore, não sinta raiva, seja produtivo, seja bonzinho. Tudo o que a sociedade ou seus pais disseram que era feio, você pegou e jogou num porão trancado a 7 chaves dentro da sua mente. Esse porão é a sombra. O problema é que a sombra não fica quietinha lá embaixo. Ela não é um móvel velho pegando poeira. Ela é viva. E quanto mais você tenta ignorar o que sente, aquela invejinha branca da vizinha, aquela raiva do marido, aquela vontade de mandar tudo pro alto, mais a sombra bate na porta. E como ela bate? Através de pensamentos obsessivos. Sabe quando você fica horas pensando no sucesso de alguém e se sentindo um lixo? Ou quando você cria paranoias de que tá todo mundo falando mal de você? Isso é a sua sombra projetando as inseguranças que você não aceita. Você pensa demais porque tá tentando manter a sua persona, a sua máscara de pessoa equilibrada e plena intacta. Enquanto o seu eu real tá lá no porão gritando: eu tô com raiva, eu tô cansado, eu quero atenção. A verdade cruel de Jung é sua mente não te dá paz, porque você está em guerra com você mesmo. Você quer ser a pessoa que acorda às 5 da manhã, faz yoga e bebe suco verde. Mas a sua sombra quer comer um balde de frango frito e maratonar a série de crime real. Esse conflito gasta um processamento de dados que nenhum MacBook Pro aguentaria. Você está fritando o seu sistema tentando sustentar uma mentira. Mas calma, que não é só culpa do seu porão psicológico. A gente vive numa era onde a nossa atenção ela é vendida como se fosse quilo de carne no açougue. E aqui entra o motivo pelo qual você desacelera o corpo, mas a mente continua no 220V. A gente viciou o nosso cérebro em dopamina barata. Sabe o que é isso? É o scroll infinito do TikTok, é o check-in no e-mail a cada 5 minutos, é a notificação do WhatsApp que brilha e faz seu coração dar um pulinho. O seu cérebro se acostumou a receber estímulo o tempo todo. Aí, quando você senta no sofá para descansar, o seu cérebro entra em crise de abstinência. Cadê o vídeo de receita de 15 segundos? Cadê a fofoca do famoso? Como não tem estímulo vindo de fora, o que o seu cérebro faz? Ele começa a fabricar estímulo vindo de dentro. Ele começa a produzir pensamentos aleatórios, preocupações com o futuro, ansiedade com o passado, tudo isso só para manter os neurônios acesos. É como se você tivesse acostumado o seu cérebro a ser um piloto de Fórmula 1 e, de repente, você coloca ele para dirigir uma carroça numa estrada de terra. Ele não sabe o que fazer com tanta lentidão. Ele começa a inventar curvas e obstáculos só para se sentir vivo. A verdade é que a gente desaprendeu a ficar no tédio. E o tédio é o útero da criatividade e da paz. Sem tédio, não tem silêncio. Sem silêncio, a sua mente vira um rádio sintonizado em 4 estações ao mesmo tempo. E todas estão passando propaganda de política. É ensurdecedor, eu sei. Jung também falava muito sobre os complexos.
Sabe aquele pensamento que parece um imã? Você começa pensando que esqueceu de comprar pão e 5 minutos depois está imaginando que vai ficar pobre, morar debaixo da ponte e ser esquecido pela família. Isso é um complexo agindo... É uma ideia que tem uma carga emocional tão forte que ela puxa todos os outros pensamentos para perto dela. A maioria de nós tem o complexo da catástrofe. A gente usa o pensamento excessivo como uma forma de proteção mágica. A gente acredita piamente que se a gente sofrer por antecipação, o universo vai ter pena e não vai mandar o problema real. Se eu já sofrer agora imaginando que meu namorado vai me trair, se ele me trair mesmo eu já vou estar treinado. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Sofrer antes não diminui a dor de depois. Só faz você sofrer 2 vezes. É um péssimo negócio. É como pagar juros de uma dívida que você nem sabe se vai ter. Você está endividando a sua saúde mental por causa de uma suposição. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. O problema é que a gente está olhando tanto para os problemas externos ou para as vidas perfeitas das outras pessoas que a gente esqueceu de acordar para o fato de que a nossa mente é um jardim que está cheio de erva daninha. Porque a gente não para de jogar lixo e informação inútil lá dentro. Beleza, você já me deixou na depressão. Freud disse que sou um bicho reprimido. Jung disse que tem um monstro no porão. E você disse que meu cérebro está viciado em lixo digital. E agora? Eu vou viver com esse barulho para sempre. Não! Eu vou te contar o segredo para hackear essa conversa interna. Vou te ensinar como usar a técnica do observador e, o mais importante, vou revelar aquele hábito lixo que eu prometi lá no começo, que está acabando com o seu sono. Se prepara, que o final é a chave para você finalmente apertar o mute nesse rádio pirata, que é a sua cabeça. O hábito lixo é a reatividade digital imediata. Nossa, que nome chique. O que é isso? É o simples fato de você dar o controle da sua primeira hora do dia para o algoritmo de outra pessoa. Sabe o que acontece quando você acorda e, antes mesmo de dar bom dia para o seu marido, para o seu filho ou para o seu gato, você abre o Instagram, você está dizendo para o seu cérebro: ei, esquece a nossa vida. Vamos focar na vida do fulano que viajou, na notícia da guerra, na promoção daquela loja e no e-mail do chefe. Você joga sua mente no modo defensivo logo cedo. Seu cérebro começa o dia processando problemas que nem são seus. E aí você se pergunta, por que às 10 da manhã já está exausto? Freud explicaria isso como uma invasão ao seu ego. Você não deu tempo para sua mente organizar os restos do inconsciente que vieram dos sonhos. Você simplesmente soterrou seus pensamentos reais com o lixo dos outros. Isso cria um ruído de fundo que vai durar o dia inteiro. É como começar uma maratona carregando uma mochila cheia de tijolos que nem são seus. A verdade cruel é, se você não escolhe o que entra na sua mente, o algoritmo escolhe por você. E o algoritmo não quer que você tenha paz. Ele quer que você fique indignado, ansioso ou com desejo de compra. Porque é isso que te mantém conectado. Beleza, agora que a gente já sabe o tamanho do problema, vamos para a solução. Como é que a gente faz para desacelerar essa Ferrari sem freio, que é a nossa mente? A primeira coisa é entender que você não é os seus pensamentos. Isso parece frase de biscoito da sorte, mas é pura neuropsicologia e filosofia oriental que o Jung adorava. Imagine que sua mente é um céu azul imenso. Os pensamentos são as nuvens. Algumas nuvens são branquinhas e fofas, outras são pretas, carregadas e cheias de raio. O seu erro é que você está tentando agarrar as nuvens. Quando vem um pensamento ruim, você se pendura nele e voa junto. Ai meu Deus, a nuvem da demissão. Deixa eu segurar nela aqui e sofrer por 3 horas. O segredo para desacelerar é se tornar o observador. Quando um pensamento acelerado vier, em vez de dizer eu estou ansioso, diga eu estou percebendo um pensamento de ansiedade passando. Parece bobagem, mas isso cria um espaço, uma distância de segurança. Você olha para o pensamento e fala, olha lá, a minha sombra tentando me assustar de novo. Oi, sombra! Pode passar, eu não vou te dar carona hoje. Quando você para de lutar contra o pensamento, ele perde a força. O pensamento só sobrevive se você dá atenção e energia para ele, para a gente encerrar. Vou te dar 3 tarefas práticas para você fazer hoje mesmo, sem desculpas. Juan, a dieta de informação define uma janela de silêncio. Pelo menos 30 minutos depois de acordar e 30 minutos antes de dormir, o celular é um tijolo. Não existe.
Use esse tempo para deixar o seu ego respirar. Deixe os pensamentos virem e irem sem interferência externa. 2. O despejo mental. Se a sua cabeça está cheia demais, pegue um papel, caneta tem que ser no papel, o cérebro processa diferente do digital. Escreva tudo o que está te preocupando, desde o fim do mundo até o fato de que você precisa comprar detergente. Quando você tira da cabeça e coloca no papel, o seu cérebro entende que aquela informação está salva e ele pode parar de ficar repetindo ela para você não esquecer. 3. Abrace sua sombra. Pare de tentar ser perfeito. Aceite que você tem dias ruins, que você sente raiva, que você tem preguiça. Quando você aceita suas imperfeições, o seu superego, aquele juiz chato, perde o emprego. Se você já se aceitou como um ser humano falho, ele não tem mais pelo que te punir com pensamentos de culpa. Desacelerar a mente não é sobre não pensar em nada. Isso só monge no Tibete consegue depois de 40 anos de caverna. Desacelerar é sobre escolher em quais batalhas você vai lutar. É sobre entender que nem todo pensamento que passa na sua cabeça merece um debate de 3 horas. Lembre-se do que Freud disse. A ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas palavras bondosas. Então comece sendo bondoso com você mesmo. Pare de se cobrar uma produtividade de robô se você tem uma alma de poeta, ou de gamer, ou de dona de casa, não importa. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre esse hospício que você chama de cérebro, faz o seguinte, se inscreve aqui no Divã da Mente, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive no 220V e não dorme desde 2010. Vamos criar uma corrente de pessoas que decidiram finalmente apertar o botão de silenciar o barulho do mundo para ouvir a própria voz. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!